Agora nós vamos falar sobre, o que eu falei no comecinho, né? Que é algo tão importante para nós cristãos católicos, que é a hóstia, né? É tão importante na nossa vida, é o sinônimo da nossa fé, é o nosso alimento, o alimento da nossa alma. E quanto consagrada, se torna para nós o corpo e sangue de Jesus. É o verdadeiro alimento. E hoje, olha só, Michele vai também mostrar para nós, porque ela conversou com o nosso amigão, o Padre Carlinhos, que vai falar desse significado. E também que foi até a fábrica para saber como é fabricado. Olha só, uma curiosidade muito interessante, viu? Para a gente poder acompanhar, conhecer, para a gente poder se aproximar cada vez mais de Jesus. A hóstia é o nome dado ao pão que usamos durante a Santa Missa e que, após consagrado, se torna o corpo e o sangue de Cristo. Mas você aí de casa sabe de onde se originou a hóstia, como ela começou a ser usada pela igreja? E hoje nós vamos ter uma verdadeira catequese sobre isso. E eu convidei o Padre Carlinhos, ele que é pároco aqui da paróquia Santo Afonso. E padre, começa dando essa catequese pra gente, né? A gente tá curioso para saber como que surgiu a hóstia usada pela igreja, qual a origem dela? Bom, a hóstia que nós conhecemos, essa partícula pequena, branquinha, e a partícula maior, que nós chamamos de partícula magna, ela começou a surgir no século XII, né? Mas vamos lá para o comecinho, então, das primeiras comunidades cristãs. Quando surgiram as celebrações nas primeiras comunidades cristãs, o próprio povo, quando vinha para a celebração, trazia o pão normal fermentado e trazia também o vinho. Tudo isso era entregue para os diáconos e então, depois de uma refeição comum que se fazia, que eles chamavam de refeição ágape, havia a celebração. Depois, mais tarde, passou-se para o pão ázimo, pão sem fermento, né? E foi somente quando o imperador Constantino, quando ele acabou-se a perseguição da igreja, aí então começou-se então a fazer com que esse pão ázimo fosse começado então a ser distribuído dentro das igrejas. E padre, hoje nós vemos que todas as igrejas usam essa partícula da mesma forma, né? Quando que se deu essa regra? Existe mesmo uma norma que determina esse uso? Ao longo da história, como nós vimos aí que ela foi se transformando, a própria Santa Sé ela tem uma regra geral que depois é repassada à CNBB. Hoje a gente tem algumas regrinhas para a construção, para a hóstia ser feita, né? É o pão ázimo ainda, o trigo com um pouquinho de glúten, né? E o vinho com uma certa quantidade de álcool, né? Então tudo vem de acordo com a Santa Sé, que é repassado então para as comissões episcopais espalhadas pelo mundo inteiro. Então hoje eu vou levar vocês aí de casa junto comigo para conhecermos uma fábrica de hóstias e acompanhar um pouquinho de todo o processo. Eu fui lá recentemente e você vem comigo. E agora que nós já tivemos essa catequese sobre o uso das hóstias, eu fiquei super curiosa para aprender um pouquinho sobre a produção, como elas são fabricadas. E para isso eu convidei o Péricles para explicar um pouquinho para a gente. Ele que é diretor aqui da Sacrarium, né, a fábrica que produz hóstias. E Péricles, explica para a gente um pouquinho do processo, né? É trigo e água mesmo? Vai mais alguma coisa? Como que é? É trigo e água mesmo, segundo a orientação da igreja. É um pão ázimo, trigo e água, não vai mais nada. E como que é o processo? Péricles, explica um pouquinho pra gente como que vocês fazem aqui na fábrica. Então, a gente recebe o trigo, né? Primeiro compra o trigo. O trigo é um trigo especial, que tem uma quantidade maior de semolina, mais clarinho um pouco. E aí é trigo e água. Nós usamos um trigo, o melhor trigo que tem no mercado, e usamos água mineral para fazer a hóstia. Então, depois de o trigo vem aqui, nós começa a se batendo, fazendo a mistura da água com o trigo na batedeira. Depois de batida, essa massa vai para um recipiente que vai alimentar a máquina que produz a hóstia. Então, essa máquina, ela recebe sem contato manual o trigo com a água batido já e molda. Ele é tipo um biju, faz tipo um biju. Depois de pronto, ela vai para outro setor da fábrica, vai para uma estufa e lá ela é umidificada. Porque se a gente tirar da máquina e levar para o corte, ela vai quebrar toda. Então ela é umidificada
por um espaço de 20 a 30 minutos. Depois ela está pronta para o corte. Depois ela vai para a máquina de corte do tamanho, né? E nós fabricamos em 4 tamanhos: 3,6 centímetros de diâmetro, 4 centímetros de diâmetro, 7 centímetros e meio de diâmetro e 12 centímetros. Então essas hostes depois ela é cortada de acordo com a necessidade e com a demanda nossa. Depois de cortada, ela vai para a mesa, ela vai ser escolhida, porque pode ser que alguma massa corte, quebre. Então ela é escolhida, depois da escolha ela é embalada e depois de embalada já está pronta para ir para as nossas paróquias. E em média, quantas hostas aqui vocês fabricam durante o mês, durante o ano, como que é? A nossa capacidade de produção é de 500 milhões de hostes. É a nossa capacidade. Hoje nós estamos produzindo em torno de 20 milhões de hostes ano. E também o pessoal de casa precisa saber dessa informação aqui, que são fornecidas as hostes do Santuário Nacional, isso mesmo? Isso mesmo, né? A nossa empresa ela existe para atender a igreja. Então nós vendemos para o santuário, outros santuários também do Brasil e muitas paróquias. A gente manda para o Brasil inteiro, de norte a sul. Que legal. Pérez, eu queria te agradecer, viu, por contar, abrir esse espaço para a gente conhecer um pouquinho, né, da fabricação da hóstia, que depois de consagrado vira esse alimento espiritual para a gente tão importante. Eu que agradeço, porque é o seguinte, é bom falar, né, do que a gente faz. E a hóstia, eu falo, a gente tem uma empresa que nós trabalhamos hoje com produção de vários artigos para a igreja, né? A vela, fabricamos imagens em resina, em mármore. Mas assim, né, o nosso carinho, o nosso coração está na hóstia. Porque a gente sabe da importância da hóstia para a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, né? E a catequese do padre também, eu aprendi bastante. Isso mesmo. Então, e você aí de casa que nos assistiu, espero que você tenha gostado, né, dessa catequese, também de aprender um pouquinho sobre o processo de fabricação da hóstia. E agora, qual a próxima dúvida que a gente vai tirar, hein? Espero vocês no próximo VT. Até mais! É tão bom a gente ver isso, né, meu povo? A Michele fez um bom trabalho lá, entrevistando o Padre Carlinhos e todo esse povo maravilhoso que trabalha para a produção das hóstias. Olha, a hóstia ela se torna realmente o centro da nossa vida depois que o ministro consagrado, né, o sacerdote, então faz a consagração. E nós todos oferecemos tudo o que temos, tudo o que somos, o nosso coração para Deus ali em Jesus, que se oferece em sacrifício ao Pai no Espírito Santo, e nós celebramos então o céu já aqui na terra, a Eucaristia. Como foi bem explicado no início, né, era um banquete maior, com pães grandes, né? Depois, claro, foi aumentando o número de fiéis e de membros, precisou então se encontrar uma forma mais prática, né, para a distribuição da Eucaristia, para que todos participassem desse banquete lindíssimo, que é o banquete eucarístico, banquete celeste, o nosso alimento espiritual, como já diziam os primeiros cristãos, né? Então, irmãos e irmãs, vale a pena conhecer mais sobre a igreja, isso é muito importante. Quanto mais conhecemos, mais amamos.